Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Leadership Week, a série de eventos que estamos fazendo reunindo empresários executivos numa espécie de mentoria eletrônica. Nós vamos discutir nessa semana alguns assuntos que são importantes para a economia brasileira, mas também para a política e, por que não, temas que são extremamente caros para todos, como educação. E para começar essa série, eu estou justamente com a pessoa escalada para falar sobre esse que é um dos temas importantíssimos. Sem isso, não teremos futuro em nosso país. Eu estou falando de Daniel Castanho, que é chairman do Grupo Ânima e também cofundador, idealizador, enfim. Imagina. Daniel está aqui para falar sobre educação, especialmente para que nós tenhamos uma visão um pouco mais holística do que está acontecendo nesse setor e também quais são as perspectivas de curto, médio e longo prazo. Meu caro, Luiz, prazer enorme estar aqui. Obrigado para falar sobre esse tema que, quem sabe, na minha opinião, junto com outros, é claro, mas quem sabe seja um dos grandes pilares, né, de muito importantes para o país. Bom, antes de mais nada, eu queria saber de você a tua opinião sobre o boom educacional que nós tivemos nos anos do PT, muito motivado, acho que pelo FIES, sim, e que demonstrou que nós poderíamos ter um número maior de alunos. Mas isso não se refletiu necessariamente no aumento da qualidade do ensino. Como é que você vê aquele momento específico e esse que nós estamos vivendo hoje? Indiscutivelmente, se você parar para pensar, o ano 2000 nós tínhamos 4% da população entre 18 e 24 anos na universidade. Enquanto países aqui do lado, como o Chile, como a Argentina ou outros países mais desenvolvidos, esse percentual passa dos 50%. Então, a gente precisaria fazer com que muitos mais alunos entrassem e tivessem oportunidade de ir para a universidade. Só que isso acontece, quer dizer, no momento que você tinha no Brasil pleno emprego. E aí, soma-se essas duas coisas, o fato de poucas pessoas terem um diploma e estar com pleno emprego, todo mundo começou a procurar o quê? O curso mais rápido, mais fácil e mais barato, porque o simples fato de você ter um diploma já fazia com que seu salário aumentasse 1, 2 ou 3 vezes. Então, e aí as universidades, muitas universidades, teve um crescimento, mas elas começaram também a oferecer, e aí teve um impacto da mediocridade. Eu vou oferecer o curso mais fácil, mais rápido e mais barato, o aluno está buscando diploma, certificado, e não efetivamente uma qualidade, né, educacional, não efetivamente melhorar a sua competência para que pudesse fazer alguma coisa diferente. E aí esse foi o cenário naquele momento. E aí isso aí foi, digamos, turbinado, né, pelo FIES, né, e aí proliferou aí muita instituição de ensino que só estava vendendo certificado, vendendo diploma mesmo. Quer dizer que o rabo estava balançando o cachorro, então. As pessoas procuravam a educação para ganhar mais, mas só por conta do diploma. O diploma fazia com que você ganhasse mais, né? E não necessariamente o que você desenvolveu, o que você aprendeu, outras competências que você desenvolveu. Hoje você tem uma situação diferente, né? Então você não tem pleno emprego, você tem hoje uma demanda real por pessoas muito mais qualificadas para que a gente possa competir, e essa competição hoje, todo mundo sabe, uma competição global. Quem sabe o maior problema do Brasil hoje seja a produtividade, e isso faz com que a gente tenha que realmente ter instituições de ensino, né, que estejam updated com o que está acontecendo, quais são as demandas que o mercado vai exigir, não hoje, mas, Luiz, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. O profissional, quem é profissional de direito daqui a 5 anos, 10 anos, entendendo que você tem inteligência artificial, que você tem outras ferramentas. Então, o que a gente precisa é repensar a universidade. A universidade realmente ela precisa, eu acredito que nesse momento que a gente está na sociedade, as instituições de ensino, as universidades serão as grandes locomotivas da transformação desse país, os professores, os grandes artífices dessa transformação. Mas que universidade? A gente tem que quebrar esses dogmas, quebrar os paradigmas, quebrar a obsolescência da universidade que só entrega conteúdo. A universidade tem que ser o lugar para você desenvolver competência.
né? A universidade tem que ser o lugar que você cria experiência. Eu estou querendo dizer o seguinte, tem coisas que você consegue ensinar, agora tem muitas outras que você só consegue aprender. Como é que você ensina o sabor do morango? Como é que você ensina uma prática médica, uma prática veterinária ou uma obturação de um dente? Não dá, é só, você pode aprender, mas ninguém pode ensinar. Você vai aprender como? Com a experiência. E o que aconteceu com as escolas? A escola entende que o conteúdo é o fim. Então, eu entrego o conteúdo, eu crio uma plataforma agora para entregar melhor o conteúdo, para desenvolver aquela técnica, e o foco é sempre o ensino. Agora, o ambiente universitário é muito mais profundo do que isso. Né? Você tem que criar experiências para que a pessoa possa aprender. Então, o foco não interessa o que o professor ensinou, o que importa é que o aluno aprendeu. E você, então, a universidade, digo que o CEO de uma universidade, ele deveria ser o Chief Experience Officer. Né? Ele é o criador de experiência, para que você possa efetivamente se desenvolver e aí sim, através desse aprendizado, né, entendendo o repertório que você já tem, aí sim você vai crescendo e vai se tornando um profissional melhor. Mas a impressão que eu tenho ouvindo tudo isso é que a gente está falando de algo que é extremamente pertinente e alinhado com o futuro, só que me parece que as escolas particulares ainda estão talvez no século XX e talvez as públicas na idade medieval. Quer dizer, como é que a gente vai trazer essa visão tanto para as escolas particulares como para as públicas em si? O que acontece? Durante muito tempo falava-se que escola boa é aquela que entra aluno bom, não aquela que sai aluno bom. Né? Porque a escola, na verdade, o cara já entrou. Então você tinha um processo de seleção, e aí por conta desse processo de seleção, na verdade, você já entrou bom numa faculdade, numa universidade pública, por exemplo, e aí você vai se desenvolver. Agora, o que acontece é o seguinte, você tem que além do que eu descrevi aqui, que você tem que ter uma universidade que você prepara esse cara através de experiências, o foco no aprendizado e não no ensino. Essas experiências, elas são... você tem que repensar o espaço de aprendizado, você tem que aprender com os laboratórios. O professor, ele não é aquela pessoa que simplesmente dá o conteúdo, mas ele é aquela pessoa que inspira, que provoca. Né? A prova não pode ter gabarito. Porque se a prova tem gabarito, ela cabe no algoritmo. Se ela cabe no algoritmo, ela pode ser substituída por um robô. E você está preparando esse aluno para que ele aprenda algo que não tem nenhum significado. Você oferece a mesma coisa para todo mundo, o currículo ele é fixo, ele é definido, para que você faça uma prova. E aí sabe o que está acontecendo? Você está preparando uma pessoa que assim, olha, eu estou estudando algo que não tem significado, mas tudo bem, para eu ter um diploma, para fazer uma prova, e aí ele acabou de se formar, ele vai fazer o quê? Tá bom, eu vou trabalhar porque o meu chefe que está mandando, porque eu tenho um dinheiro no final do mês, não interessa o tamanho desse dinheiro, então você está formando pessoas passivas. E ainda para algo que ela vai ser substituída por um algoritmo. Então o que você tem que fazer? Você tem que repensar este ambiente. O que acontece é que a universidade pública, ela tem isso, né, igualzinho à universidade privada, mas com agravante. É muito mais difícil você mexer naquelas panelas e tudo mais. E você tem, do outro lado, quem sabe, o papel da universidade pública deveria ser a pesquisa, mas a pesquisa aplicada, a pesquisa integrada com as empresas e que haja uma indissociabilidade, uma permeabilidade entre o que você pesquisa e o que a empresa precisa. E esse, quem sabe, seja o grande desafio do país, né? Você ter, do lado, uma preparação da graduação focada na preparação dessas pessoas para o mercado não só hoje, mas para o futuro, com o foco da produtividade. E do outro lado, você ter a pesquisa integrada com a área toda, com as empresas, né? Que você possa desenvolver, então, esse lado todo da ciência, mas uma ciência aplicada que possa fazer com que você evolua enquanto país. E não simplesmente ficar fazendo uma pesquisa, seja ela qual for, para que você tenha uma qualificação, para que você tenha um melhor currículo, para que você ganhe mais uma carreira, mas simplesmente pesquisa atrás de pesquisa, para você ter um currículo mais forte, mas que não agregue algo de verdade para a sociedade. Mas esse parece ser um problema não só do Brasil, como do mundo de maneira geral, né? A escola ela está defasada não só aqui,
Como nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo. Sem dúvida. Quer dizer, a gente está hoje no momento de maior transformação da educação, eu digo desde Gutenberg com a invenção da prensa, né? Então essa é o grande momento de revolução da educação. A educação ela foi estruturada na época da Revolução Industrial, que o foco, o objetivo era você transmitir conteúdo e tirar esse cara do campo e trazer esse cara para a indústria e formatar do jeito que você acha que ele deveria ser desenhado, aquele profissional que você acha, e mais. E era bom que ele fosse um cara passivo. Por quê? Porque ele vai fazer o que eu mando. E ainda você tinha uma estrutura comando-controle. Hoje, não é mais comando-controle, não existe mais isso. É o empoderamento, é a confiança, é a autonomia e, claro, accountability. Então por isso você tem que passar por essa transformação. Não adianta você ter um currículo hoje, imagina o seguinte, a velocidade que a gente está. Um aluno hoje entra num curso, seja ele qual for, e ele sabe que professor ele vai ter, que conteúdo ele vai ter e, quiçá, a prova que ele vai fazer no 7º semestre, no 8º semestre. Isso é um absurdo. Então, a escola, o currículo, ele tem que ser vivo, ele tem que ser desenhado e, de novo, ele tem que ser um currículo baseado no desenvolvimento de competências. Imagina que você vai chegar na universidade e você não entra mais no curso de administração, direito ou engenharia. Você vai entrar na universidade, você vai ver aquelas 5.000 competências. E aí você vai escolhendo e você vai desenhando o seu percurso formativo. Então, a universidade ela tem que ter um lado a curadoria, o que você vai oferecer? Do outro, a mentoria, ajudar você a fazer as suas escolhas. E a prova tem que ser um assessment, para que você saiba o que você não sabe. E aí sim você vai fazendo as suas escolhas. E mais, Aloysio, a gente está entrando agora no mundo do pós-emprego. As pessoas não vão ter mais emprego, aquela carreira. Você vai lá para trabalhar com um projeto, com pessoas totalmente diferentes, com um squad, com um time totalmente diferente, por 6 meses, depois um outro e tudo mais. Então, a educação é o lifelong learning, você nunca mais vai deixar de estudar. Né? Eu brinco, eu falo assim, olha, se você acha que você pode fazer academia 4 anos e depois parar porque você não precisa mais, né? Não existe. É a mesma coisa você estudar 4 anos e falar agora não preciso mais estudar. Você vai na academia o resto da sua vida e você vai estudar o resto da sua vida. De uma maneira espiral, com um projeto espiral. E o conceito é de você evoluir e não de crescer. Crescer é como se fosse uma linha reta. O evoluir você vai numa espiral, se tornando cada vez um profissional, um ser humano, né, mais completo, mais com essas experiências heterogêneas, uma pessoa com uma consciência maior, uma competência ampla maior, para que realmente você possa fazer cada vez mais impacto na sociedade. Se usar uma metáfora com o automobilismo, talvez a gente esteja chegando no momento de bandeira amarela, no qual você pode alinhar todos os carros, a distância vai diminuindo entre eles. Isso nos traria alguma competitividade a mais em relação aos outros países, já que tudo vai mudar? A gente poderia dar um salto qualitativo? Adorei a tua pergunta. Muitas vezes a gente usa a expressão que a gente está no 45 do segundo tempo, né? Que já está acabando o jogo. Eu acho que a gente está no 45 do primeiro tempo. O que é o 45 do primeiro tempo? Está todo mundo no vestiário. Está todo mundo no vestiário e é o momento da gente olhar e refletir o que estava funcionando, o que não estava funcionando, o que vai mudar a estratégia. Eu estou no 45 do primeiro tempo, eu estou no 45 do primeiro tempo, você está, minha filha de 16 anos está, e meu pai com 70 e poucos está. A Ânima está no 45 do primeiro tempo. É o momento da gente refletir, parar um pouco e olhar, é o que você falou, é a bandeira amarela. E aí nesse momento que você tem a oportunidade de andar um pouco mais devagar e emparelhou todos os carros, é o momento de você discutir com o time e falar, olha, e aí, agora o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos voltar para o segundo tempo? O Brasil está no 45 do primeiro tempo. A gente precisa rever, precisamos repensar a nossa estratégia, o que a gente quer para esse segundo tempo. Então, você fez a analogia aí com os carros, eu estou puxando ela para um vestiário, mas esse é o momento da gente refletir e a pandemia nos trouxe essa oportunidade de a gente rever o que a gente estava fazendo e ver se a gente pode fazer melhor. E eu acho que
até agora, quem sabe tenham pessoas que ou empresas que estão ainda no esquema da sobrevivência e não estão aproveitando esse momento no vestiário. Então simplesmente falar, vamos voltar, vamos tal, e isso, aquilo, e sem parar para refletir. Então eu acho que o grande legado dessa pandemia é a gente ter a oportunidade de entender, de rever o que a gente estava fazendo, de repensar o que a gente estava fazendo, rever as estratégias, ter um pouco mais de clareza, mais lucidez, respirar, se conectar com a sua essência, né? Isso aí vale para nós, vale para nossas empresas. Você respirar e conectar a sua empresa com o propósito que em algum dia ela se propôs a fazer e ver se você realmente está de uma maneira legítima fazendo aquilo. Agora, uma coisa é a gente ter essa curadoria de conteúdo, é procurarmos, digamos, orientar esses jovens a encontrar um caminho dentro da escola, da universidade. Agora, ao mesmo tempo, as escolas têm que lidar com a imaturidade dos alunos. Sim. Então, como é que a gente faz para criar indivíduos que consigam tomar decisões pertinentes, já que estamos falando de pessoas sem muita maturidade? Esse é o desafio. Então, olha, o que aconteceu? Eu brinco e eu falo o seguinte, a escola acontece também dentro da sala de aula. A escola é muito mais do que isso. O ambiente escolar, o ambiente universitário é que faz com que você desenvolva as habilidades todas e você usa o conteúdo não como fim, mas o conteúdo é o meio. É o meio para que você possa desenvolver outras habilidades. Saber lidar com a frustração, a empatia. Veja, os algoritmos das redes sociais só nos mostram aquilo que a gente deu um like. E aí você vira e fala assim, ó, todo mundo pensa igual a mim. Todo mundo quem? Todo mundo que você deu um like e agora aparece aí na sua rede. E aí por isso que o mundo está cada vez mais polarizado. E não é só polarizado em termos políticos, polarizado em tudo. Se eu gosto de vinho, se eu gosto de cerveja, a gente começa a brigar aqui por causa de vinho e cerveja. Não existe, é um absurdo. Né? Então é o seguinte, o que a escola precisa? A escola precisa ter, como, por exemplo, a diversidade como DNA. E não é que a diversidade porque agora eu vou ganhar o prêmio de ESG. Não, a diversidade porque você tem que ter diversidade, porque a diversidade vai fazer com que a sua empresa seja mais criativa. Os lugares mais criativos do mundo, se você olhar Israel, se você olhar Vale dos Silícios, se você olhar Cape Town, cada uma são as cidades que teve a maior miscigenação. Você vê a cidade onde tem a maior fluidez, que tem um menor preconceito. Então que tem a diversidade é algo que faz com que as empresas possam evoluir. Então o que a escola precisa? Desenvolver a empatia, fazer a pessoa lidar com o erro. Sabe qual que é o grande desafio da escola? Fazer com que as pessoas lidem com o erro de uma outra maneira, né? Lidem com medo de uma outra maneira. A gente trabalha na sociedade a sociedade do medo. Eu não vou fazer aquilo porque eu vou falhar, não vou fazer aquilo porque vão me punir, não vou fazer aquilo. Tem que mudar a sociedade do medo. Né? Então, você tem que... coragem não é falta de medo. Coragem é você ir com medo. Porque eu não é corajoso eu tomar essa água. Eu não tenho medo para tomar água. Agora, quando eu tenho medo de alguma coisa que dá frio na barriga, aí sim é um ato de coragem. O que a gente precisa ensinar para os nossos alunos é falar o seguinte, é incrível você viver uma vida com frio na barriga, com adrenalina, com arrepio, é isso. Então é o seguinte, viva com adrenalina, com frio na barriga, viva com medo, mas tenha coragem. A coragem é você ir com medo. E aí você vai estar fazendo alguma coisa, vai estar sendo protagonista da sua história. Você vai estar construindo algo diferente. Né? Você é um inconformado, é um apaixonado. Então, tem um termo que eu adoro que chama Ikigai. Ikigai é um termo japonês que é... Eu achei que era o nome de um deputado. Não. Tem um termo que é Ikigai. Ikigai é um termo japonês que ele é a confluência entre o que você faz bem, o que você ama fazer, o que o mundo precisa, o que o mundo paga para. De uma maneira muito resumida. O que a gente tem que fazer com nossos alunos é fazer com que eles descubram o seu Ikigai. Entendam o que ele faz bem, o que ele ama fazer, o que o Brasil precisa, o que o Brasil paga para. Né? Não tenha medo de fazer as escolhas, tenha discernimento. A gente é fruto das escolhas. É fácil escolher entre o certo e o errado.
né? O difícil é entre o certo e o certo. Então, que eles tenham coragem de tomar as decisões entre o certo e o certo seja muito mais aquilo que tenha significado para ele, que ele está mais próximo da essência dele, porque daí ele vai estar mais próximo do flow, sabe? Menos atrito. E ele vai caminhar, vai fazer, ele não tenha medo de errar. Existe o fracasso bem-sucedido, aquele que a gente aprende com ele. E aí sim a gente vai estar construindo um país diferente através de pessoas que se conheçam, que entendam quem elas são, que tenham um projeto de vida, que pensem de uma maneira mais altruísta. A gente há algum tempo pensava sempre no ganha-perde. O que importa é que eu ganhe. Depois, quem sabe, a gente esteja num mundo que é o ganha-ganha. Eu acho que hoje, Luiz, a gente tem que ensinar esses jovens a pensar o que importa é o que o outro ganhe, né? Porque imagina que todo mundo esteja pensando, depois de tudo que eu já descrevi, o Ikigai, tal, ainda você tem uma visão altruísta. Olha, eu vou fazer isso daqui, eu realmente me importo se o outro vai estar bem. E aí a gente está, quem sabe, construindo uma sociedade que a gente queira viver, né? Eu vou fazer uma pergunta sobre educação à distância. E aí eu vou usar uma outra metáfora. Essa talvez os amigos roqueiros vão entender melhor. A impressão que eu tenho sobre educação à distância hoje é a mesma da época do rock progressivo. Inventaram o sintetizador e ninguém sabia direito como tocar o sintetizador. Aí pegaram tecladistas que tinham uma grande habilidade clássica, como Rick Wakeman, como outros, como Keith Emerson, e começaram a tocar aquilo como se fosse um instrumento parecido com um piano. Só que, na verdade, só se descobriu a verdadeira potencialidade do sintetizador depois que os DJs começaram a brincar com ele e fizeram um som que tinha, de fato, uma modernidade. Talvez a gente esteja nesse mesmo momento da educação à distância, porque simplesmente se pegou a aula presencial e se colocou na tela sem se pensar muito como tornar aquilo mais interessante. Como é que a gente pode esperar uma evolução da educação à distância daqui para frente? Eu adoro primeiro que eu acho genial analogias, eu adoro suas analogias, né? Porque através da analogia você consegue visualizar aquilo de uma maneira com muita clareza. E é exatamente isso. A gente ainda está vivendo um momento, a digitalização do antigo e não a criação do digital. Um professor em 2019 entrava no 7º ano, dava uma aula de física, entrava no 7º A, dava uma aula, saía no 7º B, no 7º C, o que ele fez ano passado? Ele fez a mesma coisa, só que ele abria e fechava a tela do Zoom ou alguma outra plataforma e tudo mais, Teams, Meet e tudo mais. Isso não mudou nada. Então, o que a gente precisa? A gente precisa repensar, e aí eu vou fazer uma outra analogia aqui. Se você for no estádio de futebol, ou num show, aquilo lá é uma energia incrível, aquele negócio todo e tal, só que se você nem olha o cantor, você não consegue olhar, ou mesmo se você vacilou, você perdeu o gol. Do outro lado você pode assistir da tua casa, tomando um vinho, assistindo um show, comendo uma pipoca ou o que é que seja. Eu falo, o que é melhor? Depende do seu momento, mas desde que sejam duas experiências. O que está acontecendo hoje? Você está indo para o estádio de futebol, abre uma telinha e fica assistindo o jogo numa telinha. É isso que está acontecendo. Você não tem nem a emoção e nem a comodidade. Então, a gente vai passar por uma transformação enorme. Agora, que momento que é? Lembra você que é jornalista, época que a gente tinha folha.com, estadão.com e tal? Era exatamente o PDF do jornal ali. E era muito pior ler no tablet. Era muito mais gostoso ler no jornal, que você olhava tudo. O tablet era difícil, virava e tal. A gente está nesse momento na educação à distância. A gente está falando do uso de tecnologia. E não esquece, eu até acho que o termo educação à distância vai morrer. Né? Então, você tem hoje... Pensa o seguinte, ensino à distância, né, eu estou falando que é o aprendizado de perto com o uso de tecnologia. É outra coisa. E você olha dentro da sala de aula, sabe o que vai acontecer? Eu vou lá e vou dar uma aula, eu sou um professor que inspira, que provoca, então eu dou uma aula com meus alunos. E ao invés de eu mostrar uma foto do Aloysio com uma frase tua, depois que eu provoquei, depois que eu empleiei o repertório, eu inspirei todo mundo já estudou um pouco sobre aquele assunto, eu falo, agora tem uma oportunidade de conversar com o Aloysio. E aí você entra, 20 minutos.
Então, o PowerPoint vai ser substituído pelo vídeo, mas é sobre uma outra ótica. E aí sim você usa a tecnologia ao teu favor. Né? Então, do outro lado, por que os meus filhos têm que ter aula simplesmente, ou têm que fazer, o grupo de trabalho deles são aqueles alunos que estão na mesma sala de aula deles? Meu Deus! Imagina que ele vai estudar sobre a Segunda Guerra e o grupo que ele vai fazer é um aluno daqui, um aluno que está em Israel, outro aluno que está na Alemanha, outro aluno que está na Inglaterra. Cada um com visões diferentes. Isso pode ser incrível. Ou mesmo aqui no Brasil, entendeu? Sobre clima. E aí alguém que está no sul, alguém que está no nordeste, alguém que está no centro, enfim, vai ser incrível. Ou mesmo sobre o impacto da pandemia. Agora, sabe onde vai ser a grande revolução? Quando metade desses alunos for da escola pública e metade da escola privada. Aí você vai usar a tecnologia de uma maneira incrível. Quando você tiver aluno de engenharia podendo dar aula, preparando uma aula de matemática para os alunos da escola pública, por exemplo. E aí vai ser incrível, quando você consegue criar um ecossistema. Quando eu vou capacitar meus professores de uma escola pública, de uma escola privada, eu chamo toda a rede pública para participar daquela capacitação. Aí vai ser incrível. Quando você pegar e falar o seguinte, mais ainda, imagina um bom aluno do ensino médio da escola pública, podendo tirar dúvida, dar uma aula para o aluno do Fundamental 2 de uma escola privada. Sabe o que vai acontecer? Você está empoderando, aumentando a autoestima desse aluno da escola pública e você vai estar quebrando qualquer preconceito que existe desse aluno da escola privada. E você começou a integrar o país, você começou a integrar todo mundo. Então a gente tem que usar a tecnologia para esse tipo de coisa, para criar comunidade, para analisar dados e ver o que funciona, o que não funciona, como que eu posso ajudar aquele aluno a ter uma carreira, como que eu posso ajudar para que ele aprenda. Todo mundo fala, e tem várias pessoas aqui, por exemplo, do varejo, a ferramenta de CRM é muito importante, né, para você entender o cliente, o que você vai oferecer e tudo mais. Agora, o que é o CRM de uma escola? Não é só para você, se ele gosta do livro tal, oferece o livro tal, se ele gosta da... Não, é muito mais sofisticado, é assim, o que ele vai aprender, como que ele aprende, se é individualmente ou coletivamente, se é visualmente, se ele lê ou se ele vê um vídeo, né? Eu entendo o projeto de vida dele, e entendendo o projeto de vida dele eu posso ajudá-lo a fazer as escolhas sobre a carreira dele. Então, esse CRM não é um CRM, é uma inteligência para que eu possa fazer uma mentoria e ajudar esse aluno a realizar o projeto de vida dele. Porque no final do dia, o que a gente faz é ajudar as pessoas a sonharem e a realizar os seus sonhos. Né? É isso. Eu vou fazer a última pergunta agora, porque a gente já está com o tempo meio estourado. Como é que você consegue equilibrar o educador e o empresário de educação? A impressão que eu tenho é que toda vez que o empresário de educação prevalece totalmente, o educador sofre. Toda vez que o educador prevalece, o empresário sofre. Como é que você encontra esse equilíbrio entre essas duas figuras que habitam dentro de você? Eu acredito, o que tem que estar em cima do palco é o show e não a bilheteria. Você tem que tomar conta da bilheteria. A bilheteria é importante, que ela que ajuda você a viabilizar aquele show. Mas em cima do palco tem que estar um show. Então, o cuidado todo é fazer com que aquele show seja maravilhoso, com que aquele show faça diferença, com que aquele show emocione as pessoas que estão ao redor. Mas tome conta da bilheteria, porque é ela que ajuda você a viabilizar aquele show. E se você conseguir fazer isso, aí você está equilibrando e fazendo algo que você consegue criar algo incrível e sustentável. Bom, estamos então começando a segunda fase da nossa Leadership Week e fizemos aqui uma brincadeira com aquele verso tão famoso do compositor Geraldo Van Dyck, quem sabe faz a hora. E nós temos agora o nosso próximo entrevistado, Rubens Menin, CEO, Chairman da MRV. Rubens é um sujeito que sempre sabe fazer a hora de fazer algo diferente, de dar um passo de empreendimento absolutamente surpreendente. E nós temos como exemplo
essa altura do campeonato, ele resolveu montar uma rede de televisão aqui no Brasil, não repetindo talvez os passos do Roberto Marinho, que resolveu, depois de uma carreira bem sucedida como editor de jornais e também dono de emissoras de rádio, enveredar pela área da comunicação televisiva. Enfim, Rubens, eu queria primeiro perguntar para você como é que hoje você se vê muito mais como um conselheiro, um estrategista, do que aquela pessoa que botava a mão na massa, que foi algo que te acompanhou por praticamente toda a sua vida. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Duas observações rápidas, viu, Luiz? Primeiro, o seguinte: o Dr. Marinho, quando começou a Rede Globo, ele era novo, ele tinha 60 anos. Eu tenho 65, eu não tenho idade para isso mais, não. Então, tá mais difícil. E outra coisa, em relação... Eu acompanho o Daniel, vejo essa luta que ele tem por educação, capacitação. Eu só queria fazer uma observação que me deixa muito triste. A gente faz um esforço muito grande para capacitar as pessoas no Brasil e todo ano o Brasil está perdendo 25 mil pessoas altamente capacitadas que imigram. O ambiente não está bom, as pessoas vão para fora, e isso aí é uma ferramenta que a gente perde muito grande em termos de gestão, em termos de competitividade. Mas o Daniel cada vez está capacitando mais gente, educando mais gente, então ele vai fazer essa diferença aí junto com os outros colegas da educação. Luiz, deixa eu te contar. Infelizmente, eu tirei um pouco o pé do barro, sabe? Eu já estou só nos conselhos das empresas. É bom e é ruim. Evidentemente que essa sucessão que foi feito com muito carinho. Alguns dos meus filhos estão aí tocando algumas coisas. Eu acho que ela é boa. Eu acho que eles são melhores que a gente. A maioria das coisas que eles fazem, eles são melhores que a gente. A gente tem uma vantagemzinha que são os cabelos brancos, né? Nessa hora a gente pode ter um pouquinho mais de sensibilidade, de visão, né? A gente já viveu muito, né? Eu acho que é um momento especial para mim, estar podendo ter, através da gestão, normalmente sempre eu sou presidente do Conselho de Administração, ter essa interação com essa juventude. E a média de idade dos nossos CEOs é por volta de 40 anos de idade. É aquela turma que está com muita pilha, com a bateria super carregada, up-to-date nas boas práticas, né? Então, eu acho que é interessante. A gente, antigamente, a experiência valia muito, né? Hoje a experiência continua valendo, mas a inovação vale muito, né? E a inovação está muito na juventude, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer com harmonia, né? Com a boa governança, e essa integração entre o Conselho de Administração e a diretoria executiva. E respeitando, sabendo respeitar os executivos, sem querer passar na frente deles. Às vezes até a gente tem que se habituar um pouco a isso. Eu acho que a hora que você vai para um conselho, que você pensa mais estratégia, você tem que tomar cuidado para não interferir na execução. Então, eu acho que isso é um aprendizado e a gente vai aprendendo. Quer dizer, no caso da MRV, já tem bastante tempo, né? Já tem 8 anos que eu fui para o conselho, né? Que eu larguei a presidência da empresa, o novo mercado exige isso. Eu estou satisfeito. Eu tenho saudade dos velhos tempos do pé no barro, né? Isso é uma saudade danada. Como é que é operar em áreas tão diferentes, que é a construção civil, mercado financeiro, comunicação? Você estando no conselho, não é uma situação na qual tem que botar um chapéu diferente a cada instante? Como é que você falar, por exemplo, da estratégia de comunicação de uma emissora, a abordagem editorial, depois falar sobre as dificuldades do mercado financeiro com a taxa da Selic subindo, descendo, e depois da expansão do mercado de construção civil, tudo isso ao mesmo tempo agora. Como é que é a sua cabeça na hora de trocar de um assunto para o outro? Luiz, interessante é o seguinte: hoje mesmo eu tive uma reunião do Conselho do Banco, né? Uma reunião muito interessante. Os nossos conselhos são muito diversos, né? Os conselheiros independentes são sempre em maioria, né?
Então, é uma reunião muito interessante. Eu te confesso o seguinte: amanhã, coincidentemente, eu tenho a reunião do Conselho da CNN. Na hora que você vem para essa parte de parte de notícia, etc., eu tenho menos afinidade, né? Eu realmente tenho, confesso, eu sou um aprendiz. Então, na CNN eu procuro. Nós adquirimos aí a Rádio Itatiaia, com a rádio aqui em Minas Gerais grande, ali de audiência, também sou do presidente do conselho. Então, nisso aí, eu diria que eu estou aprendendo. Eu tento botar os fundamentos, aquilo que a gente tem. Agora, no banco, o banco já tem 27 anos, né? Então a gente já aprendeu bastante, apesar de eu nunca ter sido executivo do banco, eu sempre fui da consultora. Então, eu vejo que na consultora eu fico mais tranquilo, porque é um assunto que eu domino bastante. Nos outros, a gente tem mais ou menos afinidade, mas então, voltando ao Daniel, né? A gente está aprendendo todo dia e tem que aprender todo dia. Eu digo que a gente perder essa vontade de aprender, a gente para, né? Eu vou plagiar mais uma vez o Daniel, né? A gente está nos 45 minutos do primeiro tempo, pelo menos eu espero isso. Como é que você conseguiu lidar com as paixões que um negócio como uma emissora de televisão acaba gerando? Porque os mercados de construção, mercado financeiro, eles podem gerar um estresse, isso é verdade, mas a televisão em si, ela causa muita marola na rede social, gente achando que a CNN é chapa branca, gente achando que a CNN é contra o governo, e a partir de uma única matéria que provoca reações completamente opostas. Você esperava que esse investimento iria gerar esse tipo de situação? Luiz, o Brasil está vivendo um momento muito complexo, né? A população muito dividida, né? Nós estamos ainda querendo começar a pensar no futuro, mas ainda não temos uma união da nação, né? Isso é preocupante. A CNN, quando a gente resolveu investir na CNN, eu vejo a importância da imprensa. A imprensa, eu acho que ela é muito ligada à educação. Eu acho que o papel da imprensa na democracia é fundamental, né? Igual a gente compara, na agricultura, a gente ara o terreno para a semente nascer melhor. O objetivo da CNN foi trazer para o Brasil uma editoria independente, pró-negócios, né? E totalmente balizada pela ética editorial. A gente não quer ter um jornalismo, a gente erra, volta e meia a gente dá um erro. Agora, eu só não imaginava que a cobrança fosse tão grande, ela é muito grande, muito maior do que eu imaginava. Mas nessa hora a gente tem que entender. O Brasil está dividido, as pessoas estão mais extremadas, né? E a gente não pode ficar. O que aconteceu com a informação, né? Há 40, 50 anos atrás, a informação que a gente tinha era muito pequena. Como é que você você percebia o que acontecia? Através de um jornal que vinha uma vez por dia, através de um rádio, um noticiário na TV. Então, hoje a comunicação é muito ampla, né? E o que aconteceu foi o seguinte: as minorias, e isso é importante que aconteça, passaram a ter muita voz, né? E a maioria silenciosa, ela não está confortável, a maioria então ela não busca o seu lugar. Então a gente tem as minorias lutando para aparecer, pelas causas. Eu não sou contra, não acho que as minorias devem lutar sempre, a sociedade precisa ser equilibrada. Mas essas minorias, normalmente, às vezes, algumas minorias são mais acirradas. E elas questionam muito. E o que eu vejo é que a gente, às vezes, está levando paulada de um lado, de outro, mas eu não me preocupo, sinceramente, não. Acho que se a gente tiver consciência tranquila, estamos fazendo um trabalho organizado, sério, com boa intenção, isso tudo passa e um dia o nosso trabalho vai ser realmente reconhecido. No mercado de construção civil, você acha que esse momento, que é bastante favorável, ele vai continuar durante muito tempo? Como é que vocês estão planejando os próximos anos na MRV? Luiz, tem uma jornalista da CNN que já tem uma frase que eu acho que é muito interessante. O Brasil é inevitável. É quando? Né? Todo país continental, você tem um exemplo de 3 outros países continentais, né,
que primeiro foi os Estados Unidos, que há bastante tempo, depois foi a União Soviética, que teve um investimento enorme na época de infraestrutura, isso passou por estrada de ferro, portos, etc., e depois, agora, mais recentemente, a China. O Brasil é o próximo. Se você vasculhar o mapa mundo, você não vai achar o quinto, não. O Brasil é o próximo da fila aí. Só que quanto mais rápido essa fila andar, melhor, né? Isso aí é um mundo de coisas. Por exemplo, o PIB chinês, quando ele crescia 12, um terço disso, ou seja, 4% ao ano, vinha do setor de construção, que na China foi uma loucura. Então, isso é muito grande. Só para te dar um número aproximado, você vê. A China, hoje, ela produz mais de 50% do aço do mundo. Os Estados Unidos produziu também mais de 50% e a União Soviética também. O Brasil produz 2%, apesar de ter minério de ferro e tudo. Então, a gente faz aí 40 e poucos milhões de toneladas por ano, muito pequeno. Então, se todo esse processo que está acontecendo, por exemplo, concessão, privatização, etc., vai ter investimento no Brasil, nós não vamos ter aço, simplesmente não teremos aço. A implantação de uma fábrica de aço demora 5 anos. Então, mas nós vamos ter oportunidades. Então, eu sou otimista. Eu acho que essa indústria da construção vai ser um dos pilares do desenvolvimento econômico brasileiro sustentável, igual o campo é hoje, por exemplo. Então, mais uma vez, um país continental com quase 220 milhões de habitantes, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que a gente tem que fazer de estrada, portos, rodovias, ferrovias, habitação, porque o público da habitação já nasceu há 30 anos atrás. Não depende do... Então, essas pessoas estão precisando de casa própria hoje e nos próximos 30 anos. Então, isso aí vai ser, sem dúvida, um dos alicerces da economia brasileira no futuro. Então, as pessoas acham, poxa, nós estamos defasados, porque o que manda é o digital, etc. Não, eu acho que existe, vamos chamar assim, a economia, a velha economia, ela é extremamente sustentável, e no Brasil mais ainda, que é um país que não aconteceu. Você pegou os Estados Unidos, possivelmente você vai precisar da Amazon, Facebook, etc., e as empresas da velha economia ficam menos promissoras. No Brasil, não. Nós ainda somos um país que vamos precisar muito aí desse tipo de indústria. Então, eu acho que nós estamos no lugar certo, no momento certo. Por que no Brasil a gente tem essa mentalidade de se preocupar muito com a casa própria? Nos Estados Unidos isso não é tão forte, as pessoas até preferem muitas vezes viver de aluguel, tem outras que fazem uma hipoteca, evidentemente, mas a cultura da casa própria é uma coisa mais nossa, não é? Ô, Luiz, eu não gosto da expressão casa própria, eu gosto da casa, a gente precisa de casa. Uma família, somente no público de renda mais baixa, precisa de casa. Casa é a estrutura da família, né, que você vai criar um filho com mais dignidade, etc. A casa pode ser ou não própria. Por exemplo, nós temos uma empresa nos Estados Unidos, a HS, que é uma filial da MRV, ela faz casa, mas para aluguel, não é para a pessoa comprar, né? Na MRV nós temos um departamento, alugo, que só faz casa para aluguel. Cada vez mais, as famílias querem menos a casa própria. Elas querem a casa, mas não querem a casa própria. A casa própria é muito demandante de renda. Então, o financiamento demora muito tempo. Então, as pessoas mais jovens, a geração mais jovem, ela está querendo a casa, ainda quer muito a casa. No Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, no Japão, mas não necessariamente a casa que seja dela. Ela quer uma casa para morar, que pode alugar. Nas grandes cidades hoje dos Estados Unidos, a maioria delas, o percentual de casas próprias é de 30%, quanto 70% de aluguel. São Francisco, Nova York, etc. Então, o que eu vejo assim, a tendência não é a casa própria, é a casa. E as pessoas ainda têm aquele negócio da casa própria. É bonito, é bacana, é um bem de raiz, mas eu acho que a tendência é que você tenha a sua casa, não sua casa própria. Qual a tendência nesse mercado para os próximos anos? É a gente ter imóveis menores, mais práticos, ter talvez serviços em condomínios que atendam aos moradores? Para onde é que vai esse mercado em termos conceituais? Você falou duas coisas interessantes aí. Primeiro, o tamanho. O mundo hoje, o problema da casa própria é um problema mundial. Eu vou dar um exemplo mais dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes e 200 milhões de alto poder aquisitivo e 100 milhões com problema de afordabilidade grande. Aquela workforce, né? É o caixa do McDonald's, a zeladora do hotel, etc. E as empresas americanas normalmente não preocupam com esse mercado. Então, é o mercado que a gente está lá.
E o padrão americano, não sei se lembra, os carros americanos eram muito grandes, né? Os europeus, os japoneses menores entraram lá com os americanos. Casa própria, mesma coisa. A gente entrou lá com um produto, eu falo que em metragem cúbica. Ele é muito menor, não é quadrado não, porque ele é mais baixo e menor. Então, ele tem muito menos metro cúbico e muito menos peso que o americano. Peso mesmo, no sentido autêntico da palavra. E o americano rapidamente se adaptou a isso. Por quê? Por causa de affordabilidade. Ele quer ter a casa dele para morar e essa casa é mais barata. Então, ele não precisa de um apartamento de 2 quartos e 75 metros. Ele satisfaz com um apartamento de 2 quartos e 45 metros, desde que seja digno, bem locado. Agora, o outro ponto mais interessante é serviços. Hoje, por exemplo, nos nossos condomínios, no Brasil, inclusive, você tem que ter a parte toda de serviços nos condomínios, foi nos grandes condomínios, que passa desde o delivery center, que amanhã vai chegar um drone para te entregar uma coisa, né? Até toda a parte de informatização, e amanhã você vai ter o seu internet das coisas pedindo a sua comida no supermercado, do carro dividido, né, que a gente já tem em condomínios. Então, a bola da vez são serviços nos condomínios. Isso aí veio para ficar e já existe. Você tem que ter lá dentro, a gente tem nos condomínios a nossa loja de conveniência, né? Então, tem tudo isso. Isso veio para ficar. Antigamente, a pessoa precisava da piscina, da sala de ginástica, da quadra de futebol. Hoje ela precisa, inclusive, do trabalho o nosso workplace lá, compartilhado, essa coisa, tem que ter o trabalho, o lugar lá para as pessoas trabalharem fora de casa, mas dentro do condomínio. Isso mudou, essa concepção mudou completamente. E dentro dessas tendências aí, como é que a gente consegue enxergar a possibilidade das cidades inteligentes? Dá para a gente, por exemplo, trazer um pouco de inteligência para grandes metrópoles que cresceram desordenadamente, ou isso só é possível naquelas cidades pequenas que podem ainda ser remendadas? Essa é a grande briga, Luiz. Uma cidade igual São Paulo, por exemplo, você transformar São Paulo é muito difícil, porque já tem de estrutura pronta para você transformar numa cidade inteligente, não é fácil. O que está acontecendo, por exemplo, você pega, por exemplo, de Caro, Kuala Lumpur, estão fazendo novas cidades. O cara está fazendo uma nova cidade completamente independente, como se fosse uma nova Brasília. O que está acontecendo, já existe, né? As smart cities vão ser nichos dentro de cidades cada vez mais descentralizados. Nós estamos vivendo um momento, quer dizer, as megacities era o que era a bola da vez, quer dizer, as cidades igual Nova York, São Francisco, Los Angeles, Hong Kong, Singapura, elas estão perdendo o brilho. E ainda mais que depois essa pandemia acelerou um pouco, quer dizer, as pessoas hoje querem morar num lugar mais confortável e que já tem uma cidade planejada com todos aqueles quesitos necessários para que isso funcione. Então, já existe, nos Estados Unidos já tem muito, no Brasil está começando. A MRV tem feito algumas já, em algumas cidades, em Londrina, Ribeirão Preto, cidades do interior, Campinas, onde isso é mais fácil fazer que em São Paulo. São Paulo é muito difícil, Rio de Janeiro é muito difícil, Belo Horizonte é muito difícil. As cidades já estão muito adensadas. Mas eu vejo que cada vez mais uma pessoa vai poder morar em Ribeirão Preto e trabalhar na Microsoft, por exemplo. Então, isso aí, por um hub, a própria XP está fazendo a cidade para ela perto do Santa Catarina. Então, isso vai acontecer. E rápido, acho que não vai ser demorado, não. Bom, meu caro Rubens, eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso Leadership Week. Nós poderíamos conversar ainda durante horas, mas infelizmente o tempo hoje é meio curto e eu agradeço de coração sua disponibilidade para conversar conosco e peço para os nossos amigos uma salva de palmas aqui para o... Obrigado, Luiz. Um grande abraço para você, para a Cristina e para todos aí. Prazer foi nosso, viu? Até logo. Nós chegamos ao nosso terceiro episódio Leadership Week. Agora vamos falar com Flávio Rocha, chairman da Riachuelo. Flávio, que até pouco tempo era o CEO e resolveu dar um step back e entrar numa função mais estratégica dentro do grupo. Mas isso, de uma certa forma, para nós é muito bom porque você consegue contribuir mais com a sociedade, mais com o país e principalmente com a causa liberal que você é um entusiasta, né? Sem sombra de dúvida, Luiz. Realmente eu sou
um apaixonado por ideias, eu sou um apaixonado pela política, mas não por rostos da política, mas a causa liberal, entre outras ideias que eu acho que vale a pena defender, sempre tiveram aí na minha pauta, mesmo quando eu estava no auge da intensidade da função de CEO e carregando o piano na Riachuelo. Bom, eu queria começar nossa conversa exatamente pela reunião que houve entre economistas e a diretoria do Banco Central, na qual se manifestou uma certa preocupação em relação ao ajuste fiscal do ano que vem, um ano de eleição, especialmente com um risco fiscal, uma atividade econômica eventualmente mais fraca. Como é que nós temos que agir diante dessa situação? Aloysio, o varejista é um animal que já nasce com a deformação de espírito, que é olhar sempre o copo meio cheio, é um otimista incorrigível. E agora nós temos ainda mais motivos para sermos otimistas com o futuro, porque a mudança veio a partir da base, né? O eleitor brasileiro, já algumas eleições, aí eu acredito que despertou, né, evoluiu, né, e passou a enxergar na força das ideias boas, de domar esse monstro chamado Estado, e eu não vejo espaço para um retrocesso nesse aspecto. Eu acho que o grande conflito da política é entre a força de tração da carruagem, né, que é os trabalhadores, os empreendedores, e o Estado. O Estado necessário, mas que tem que ser contido, tem que ser domado, principalmente quando ele sai de controle, como aqui no caso brasileiro. O Estado brasileiro já ficou maior do que a sua força de tração, né? O carrapato ficou maior do que o boi, né? E isso despertou uma reação muito forte da população brasileira. Eu acho que a classe política agora começa a enxergar que a austeridade, que bom comportamento no trato da coisa pública dá voto. Então eu não tenho esse medo de ano eleitoral, ser ano de gastança, pelo contrário, reiteradas vezes, né, o nosso Congresso já se mostrou reformista e eu acho que nunca tivemos um clima tão favorável para redesenhar o Estado a partir de uma folha de papel em branco. Eu acho que a questão fiscal, o ano eleitoral, ao contrário de episódios passados, não será o ano de gastança e de responsabilidade fiscal. Esse é um ponto interessante, porque me parece que de um tempo para cá, as pessoas começaram a se preocupar mais com a coisa pública, com o erário, com os gastos. Isso, de fato, é um DNA liberal que começou a se alastrar na população. Eu lembro, por exemplo, alguns anos atrás, que o Dr. Ulisses Guimarães falava altas barbaridades como presidente do Congresso, da Câmara, aliás, e o economista Roberto Campos dizia que a ignorância do Dr. Ulisses em relação à economia era quase que desumana. Isso hoje já não acontece mais tanto. A gente percebe que os políticos estão mais afeitos à preocupação com o déficit fiscal. Como a gente pode fazer para que a população entre de cabeça nesse debate? Verdade, Luiz. Eu me lembro de subir na tribuna da Câmara como caçula da Assembleia Nacional Constituinte para me indignar contra os escochantes 22% de carga tributária do PIB, né? Quer dizer, de lá para cá, e a Constituinte, da qual eu fiz parte, teve grande parcela de culpa, deflagrou um processo de crescimento exponencial do Estado. Se nós somarmos hoje a carga tributária com o déficit, com peso das estatais, nós vamos chegar a um Estado que já é praticamente 50% do PIB. E acontece que, numericamente, e é isso que interessa do ponto de vista político, né, a força que puxa a carruagem são 95% dos votos, né? E acontece que esse poder de tração era um gigante hibernando em sono profundo. O que alimenta meu otimismo é que esse gigante despertou. Está dando um basta no Estado. Hoje a tônica é enxugamento dos privilégios, da gastança e redirecionar o Estado, que é mais uma corte do que um Estado,
num servidor como ele deve ser de fato. Esses 5% que habitam a parte confortável de cima da carruagem, nós temos tudo para, nesse momento, enquadrar, inclusive no ano eleitoral. Então, eu acho que esse espírito aí do Roberto Campos, que foi o grande privilégio desses meus 8 anos na vida pública, foi conviver com a pessoa mais brilhante que eu conheci em toda a minha vida, hoje chegou, ainda que intuitivamente, a essa grande maioria da população brasileira que tem manifestado isso nas urnas. Agora, acontece, o que é um problema realmente que preocupa, isso afeta inclusive as instituições, é que a mudança vem de baixo para cima. Ela chega rapidamente no executivo, tanto estadual quanto municipais e federal. Ela chega mais gradualmente ao legislativo, e aí mas já temos repetido renovações recordes no legislativo, e realmente a constatação desse legislativo reformista com o qual nós podemos contar, mas é fato que há um choque de gerações entre o judiciário e o executivo. Isso porque são gerações diferentes, né? As pessoas que estão lá, a maior parte do judiciário, particularmente no Supremo, vêm de outra lógica, de outra visão de mundo. Então, isso exige de nós um pouco mais de sangue frio, para esperar e ter paciência para que se conclua essa transformação. Mas o cerne, o espírito, a coluna mestra da transformação está dada. É um eleitor mais evoluído, que vê com mais clareza o papel do Estado. Mas nós podemos dizer que o ministro Paulo Guedes ele começou o governo com um espírito mais liberal do que ele tem hoje, não podemos? Eu acho que o papel do ministro Paulo Guedes hoje, né, não mais pelo que ele está fazendo, mas também tem um importante componente que ele evita deixar que façam, né? Eu não tenho nenhuma dúvida com relação às convicções liberais do ministro Paulo Guedes, mas eu acho que é uma simbiose entre o presidente que dá o ritmo político e as ideias muito bem representadas de um Estado menor, eficiente, uma carruagem menor que exija menos da sua força de tração. E aqui eu vou citar novamente o Roberto Campos, que dizia que quando ele chegou a Brasília, ele queria fazer somente o bem. E depois ele percebeu que ele se satisfazia em não deixar que se fizesse o mal. Quer dizer, é o papel do ministro Paulo Guedes hoje, talvez. Bom, já que a gente está falando do ministro Paulo Guedes, como é que você viu o pacote tributário do governo? Essa que é uma área que mereceu muito a sua atenção, a sua intervenção, inclusive com ideias diferentes das que são apresentadas nesse pacote. Eu acho que foi um deslize, né? Nós não se trata de uma reforma tributária, você sabe, conhece aí da minha paixão pelo tema. Tanto é que eu falei que era um pacote, não uma reforma. Exatamente, é um arroz fiscal mais do que uma reforma. Ela se distanciou de todos os propósitos da reforma tributária, que é alargar a base, que é reduzir a enorme deformação de um sistema tributário ruim, que é a sonegação. Nós temos 2 Brasis, um crescente, de praticamente 40%, que está completamente fora do alcance da cruz tributária, e um restante, a economia que vende com nota e registra funcionário, que longe de ser os de maior poder contributivo, são aqueles que são mais fáceis de tributar, tipicamente o trabalhador de carteira assinada. Então, do jeito que está posto, se agrava um ciclo vicioso de se acuar cada vez mais um universo cada vez menor e mais sobrecarregado de contribuintes e empurrar para a informalidade uma parcela cada vez maior. E agora, eu até conversava aqui com o Castanho antes, quando a gente acha que está ganhando a guerra contra a clandestinidade, a informalidade, a sonegação, ela ressurge com outras armas, né? A transformação digital criou novas formas de economia, não digo de sonegação, mas que o Estado e as ferramentas tributárias do Brasil definitivamente não sabem lidar. O sistema tributário brasileiro foi criado para lidar com a cadeia de suprimento linear.
é o caminhão da Riachuelo, do Magazine Luiza, passando na Via Dutra e sendo parado por uma barreira fiscal. Essa cadeia de suprimento está cada vez mais obsoleta, numa época de economia uberizada, de economia atomizada, uma economia que os americanos chamam de peer-to-peer, né? Hoje, essa cadeia de suprimento é representada por uma demanda, uma oferta totalmente estratificada, né? No caso dos grandes camelódromos digitais aí, virtuais, são 5, 6 milhões de vendedores, muitos deles na informalidade, e na outra ponta, uma demanda de 50, 60 milhões de consumidores, com a tecnologia fazendo literalmente bilhões de conexões, e um estado atônito porque não sabe rastrear a complexidade dessa economia estratificada, atomizada, né? Então, esse é um novo desafio que exige se pensar um sistema tributário realmente criado para essa nova realidade da economia colaborativa. E como é que você viu especificamente a tributação de 20% sobre os dividendos? Olha, é um retrocesso no sentido de que vai se trazer de volta o pesadelo, os sessentões, como eu bem se lembro, da chamada distribuição disfarçada de lucros, né? Hoje, o sistema tributário, no que tange a imposto de renda, ele está restrito a 170 mil empresas do lucro real. Existem talvez quase 2 milhões de empresas do lucro presumido e mais de 3 milhões do simples. A partir do momento que se abre a discussão, que um auditor da Receita vai julgar se aquela determinada nota de um almoço ela foi realmente um almoço de negócios ou foi um almoço de lazer, isso abre um espaço para subjetividade e vai demandar um esforço fiscalizatório que definitivamente a estrutura arrecadatória brasileira não dispõe. Nós vamos sair de 170 mil empresas fiscalizadas para 5 milhões de empresas de um dia para o outro. Isso é absolutamente um tiro no pé. É exatamente o que se deseja, é o contrário do que se deseja em termos de redução da complexidade do sistema do manicômio tributário brasileiro. E como é que uma proposta como essa foi gerada num governo que tem o ministro Paulo Guedes como chefe da área econômica? Eu acredito que foi gerada realmente com as mentes mais fiscalistas, né, com um objetivo meramente arrecadatório e que vai, em última análise, trazer o oposto do objetivo inicial. Porque essas mentes fiscalistas acreditam que a curva de Laffer é uma reta. Acreditam que há uma regra de 3 infinita, que quando você aumenta 20% a alíquota, a arrecadação aumenta 20%. Vamos explicar para o nosso ouvinte o que é a curva de Laffer, porque não é todo mundo que conhece. Exato. A curva de Laffer, eu acho que é um conceito que tem que estar presente nesse momento de discussão de reforma tributária. Qualquer imposto com alíquota zero, a arrecadação é zero. E essa arrecadação vai subindo proporcionalmente à alíquota até determinado ponto, que é o ponto onde a curva de Laffer mostra sinais de saturação. E a partir daí, quanto mais você aumenta a alíquota, mais você empurra contribuintes para sonegação. Até o ponto de quando esse imposto chegar a 100%, no exemplo extremo, ou as pessoas param de trabalhar ou param de pagar. Então a arrecadação com 0% de alíquota é zero e com 100% de alíquota volta a ser zero. Então o problema dos 70 tributos brasileiros é a sobrecarga, a saturação, tanto que não faltam exemplos de impostos que aumentaram a sua arrecadação quando foram reduzidas as alíquotas. Aqui mesmo em São Paulo, o imposto sobre restaurantes já foi 18%, já foi 12%, já foi 8%, já foi 4%, hoje, pouco antes da pandemia, era 2,5% e nunca havia arrecadado tanto. Porque um sistema tributário é uma lenta construção por tentativa e erro para identificar onde é que está esse cucuruto, esse pico da curva de Laffer, a partir do qual é o ponto de inflexão da curva de Laffer. Então, movimentos bruscos nesse lento aprendizado, porque cada cadeia produtiva e cada elo da cadeia produtiva tem um ponto ótimo de tributação.
Então, quando se parte para movimentos bruscos, como o da PEC 45, não, vamos retirar o imposto da indústria e colocar nos serviços, eu tremo em pensar, porque isso significa uma desorganização em larga escala. Não se pode tratar essa matéria que é tão delicada com movimentos bruscos. E é interessante porque em serviços você coloca telefonia, saúde, educação, tudo Sim. isso que pesa no bolso da classe média. E são setores muito mais vulneráveis do ponto de vista de sonegação. Então, o que acontece? Quer dizer, esta carga tributária que foi testada ao longo de múltiplas experiências, ao longo de décadas, ela há muito tempo, no grau de estresse que o nosso sistema tributário está, já não guarda mais qualquer correlação com progressividade ou essencialidade dos bens. O que é que justifica um anel de brilhantes aqui de uma joalheria de São Paulo pagar 12% de ICMS e uma conta de luz de um barraco em Porto Velho pagar 35%? É porque é fácil tributar uma utilities, é fácil tributar uma conta de luz, não tem informalidade na conta de luz. Já o setor de joalheria é talvez 95% informal. Então, quando você, de uma forma voluntariosa, como pretende as duas propostas que estão aí no Congresso, você retira o IPI de setores tipicamente formais, como automobilística, e joga esta carga com o desejo voluntarioso de um imposto flat em cima de setores de forte concorrência informal, como um restaurante, como uma manicure, como um cabeleireiro, você vai abrir mão dessa receita essencial dos setores de baixa informalidade, né, e vai empurrar para a formalidade os setores que geram 80% de empregos, como o setor de serviços. Alguma chance desse pacote tributário do governo ser colocado de lado e se ressuscitar aquele projeto do deputado Baleia Rossi? O deputado Baleia Rossi, a PEC 45, eu acho que tem todos os defeitos que se quer evitar no sistema tributário. Ele é construído, primeiro, o imposto mais obsoleto que existe, que vai se revelar quão obsoleto ele está agora no pós-pandemia, né? É o imposto dessa cadeia linear, né, que cada vez existe menos, né? Depois, esse dogma do imposto flat, né? Retira o IPI do automóvel e joga na manicure do cabeleireiro, com todo esse potencial de desorganização. E o imposto do valor adicionado, que é o pior imposto, porque é o mais sobrecarregado. Hoje, 50% dessa base, o imposto sobre valor adicionado, seja ICMS ou seja IVA, ele já tem, com 12% de alíquota média, 50% de arrecadação. Ou seja, 50% da sua base potencial já pulou a cerca da formalidade. Você imagine com a alíquota de 30% que o projeto do Baleia Rossi pretende. Bom, e esse projeto, inclusive, ele tem um pecado original que ele transfere a fiscalização e a tributação da indústria, numa Ambev, por exemplo, para o botequim. Isso é uma loucura total e completa. Exatamente. Em vez de você fiscalizar, né, os setores que... A substituição tributária, apesar dos erros de implementação e dos excessos que foram cometidos, foi um fortíssimo fator de formalização. Na hora que você concentrou a arrecadação nos grandes produtores, ou seja, de cigarros ou bebidas, e o tornou o contribuinte substituto para talvez 2 ou 3 milhões de botequins, restaurantes, houve uma simplificação e uma formalização abrupta desses setores, assim como o setor de farmácias. Esse foi um fator muito favorável de redução da informalidade, mas é um dos defeitos da PEC 45, que é extinguir essa substituição tributária, e o fisco, em vez de fiscalizar a Ambev e Souza Cruz, vai ter que sair correndo, gastando sola de sapato em 3 milhões de botequins, cobrando um a um imposto. Bom, essa PEC teve a mentoria intelectual, digamos assim, do economista Bernardo Api, e eu lembro de um debate na TV Bandeirantes, na qual nós tínhamos alguns autores dos projetos de reforma fiscal e debatendo com você, e Bernardo Api, num determinado momento, foi bastante deselegante e você tirou essa deselegância com muita classe. E a minha pergunta é o seguinte, não está na hora da gente também baixar um pouco a bola e ter uma discussão
política menos agressiva de todos os lados para tentar encontrar um entendimento melhor para o país? Sem dúvida, nada como focar nas ideias, né? E o Castanho, acho que fez uma colocação aqui que eu achei realmente que explica grande parte disso. Nós hoje somos cercados dos que se parecem conosco, né? Quando de tudo que você deu like, né, chega até você, tem uma avenida larga para chegar até você. Então você forma essa perigosa sensação de que a humanidade está referendando todo o seu post, tudo que você diga. Isso é um fator de polarização terrível e perigoso, né? E como empresário, como se faz para tentar, digamos, não se deixar contaminar por esse clima difícil e seguir na batalha pelo crescimento dos negócios? Bom, uma ferramenta, né, absolutamente imprescindível e que tem aumentado a qualidade de muitas empresas e muitas entidades é a busca de uma diversidade, né? Nós temos a tendência de contratar aqueles que são parecidos conosco. Então, de repente, você se vê cercado, assim como nas mídias sociais, você corre o risco de estar na sua empresa cercado de clones de você mesmo, que isso é altamente indesejável. Então, essa questão da diversidade é absolutamente fundamental, né? Uma empresa como a nossa, de 40 mil colaboradores, né, cada vez mais organizados em pequenos times, em clusters, né? Você tem que fazer realmente o esforço, até em nome de ver o problema sob uma ótica multifacetada, né? Perseguir, né, sem absolutamente nenhuma concessão, essa necessária diversidade em todos os aspectos da vida da sua empresa. Eu acho que existe uma fórmula prática para evitar essa sensação de consenso tão nefasta que leva a tanto ódio e tanta polarização. A diversidade é uma delas. Bom, e a gente chega ao final desse nosso primeiro dia do Leadership Week com essa lição de vida, que é ter ouvido dos 3 palestrantes a palavra diversidade dentro de um contexto tão importante. Eu queria agradecer a todos os presentes, todos os nossos palestrantes, em especial ao Flávio. Muito obrigado, Flávio. E até a próxima, né? Muito obrigado, Luiz. Vamos sempre continuar conversando aqui em Money Report. Obrigado. Obrigado.